Investidores, vamos aqui atualizar a nossa análise da Radio Kaka. Essa aqui é uma altcoin aqui que tem muito seguidor do canal que está acumulando nesse ciclo de baixa e ela está sendo cotada a uma fração de dólar de 0,00020 centavos de dólar nesse momento. A Radio Kaka que segue aqui na sua tendência de baixa, né, formando aqui topos e fundos descendentes desde o início do seu ciclo corretivo, né, e por enquanto ela vem aqui alcançando todos os alvos para baixo que a gente tem projetado aqui no canal, certo, investidores? Quem acompanha as análises da Radio Kaka há mais tempo vai se lembrar que a gente buscou alguns níveis aqui, tendo como base esse movimento de impulso grandão que a gente teve aqui logo no começo do ciclo de baixa, certo? Foi o primeiro movimento de impulso de baixa. E aí a gente definiu alguns alvos. O primeiro deles estava aqui nessa fração de 0,00060 foi alcançado, depois o segundo alvo estava ali na fração de 0,00029 foi alcançado, e o último alvo que a gente tem nessa projeção, que é o alvo restante, quando a gente olha para esse movimento de impulso de baixa aqui, esse próximo alvo já vai estar bem aqui embaixo naquela fração de 0,00009 centavos de dólar, né? Exatamente nessa linha branca aqui, correspondendo também com esse retângulo vermelho que a gente desenhou aqui, né? Uma situação que levasse a Radio Kaka a buscar aqueles níveis, nesse momento já proporcionaria aqui uma desvalorização para ela ali na casa dos 55%, certo? Como esse alvo é um alvo que, por enquanto, está relativamente longo, a gente reprojetou aqui no canal nas últimas semanas alguns outros alvos tendo como base esse movimento de impulso aqui, certo? Um movimento de impulso pequenininho, né? Uma subonda aqui, né? E aí, esses alvos desse movimento de impulso pequeno também estão sendo aqui atingidos, ó. O primeiro alvo já foi atingido, o segundo alvo também foi atingido, é justamente onde a gente deixou essa linha tracejada aqui, tá vendo, ó? Essa linha tracejadinha. A Radio Kaka buscou esse alvo ali no dia 14 de novembro, e aí, por enquanto, ela está se sustentando ali dentro daquela região, daquele alvozinho pequeno que a gente traçou. E aí a gente tem um próximo nível aqui, intermediário, que é um alvo, seria o último alvo, então, na projeção desse movimento de impulso de baixa aqui, ó, que já está aqui na fração de 0,00014, né? Então, por que a gente está projetando tantos níveis assim para baixo? Porque, cara, a tendência aqui, ela é de baixa, certo? Os topos e fundos são descendentes, tendência primária de baixa aqui na Radio Kaka, sem sinais de reversão. E quais seriam esses sinais de reversão? Eu sempre gosto de exemplificar aqui para os inscritos do canal, para a galera que acompanha os vídeos. Esse aqui, ó, um movimento assim, seria um indicativo de que a gente poderia vê-la revertendo essa tendência. Uma sequência com um fundo, seguido de um topo ascendente que romperia os topinhos anteriores, seguido de um fundo ascendente em relação ao fundo anterior, com um novo movimento surgindo que rompesse esse topinho aqui, ou seja, uma sequência de topos e fundos ascendentes, uma coisa que a gente não tem aí desde o início do ciclo de baixa, né? Então, enquanto o movimento do preço não dá sinais de reversão, a gente vai acreditando na tendência. A gente, infelizmente, ainda não tem aqui sinais ou indicativos muito positivos para trazer. Eu fiquei fazendo aqui uma leitura nos indicadores. É legal a gente olhar indicadores que muitas vezes eles mostram para a gente aí sinais antecipados de reversão. Não temos sinais assim a destacar. Eu identifiquei apenas uma situação aqui no OBV, no time frame semanal, que pode vir a configurar uma situação interessante, que seria um sinal de reversão para... não é esse aqui é o MACD. E que também não traz ali um sinal muito interessante. Esse aqui é o ABV. Então, o que a gente tem aqui? Um fundo descendente em relação... um fundo ascendente em relação ao fundo anterior, certo? Eu estou falando que esse fundo já é ascendente em relação a esse fundo, tá? Se a gente olhar aqui a movimentação no gráfico de preço, o ABV está divergindo, tá, da movimentação do preço. Ó, a gente tem aqui uma linha descendente, certo? A gente tem fundos descendentes no preço e fundos ascendentes no ABV, porém a gente precisa aqui, para ter um sinal mais interessante ou a confirmação dessa divergência, a gente precisa que o ABV faça o rompimento desse topo aqui. Aí sim, uma sequência de topos e fundos ascendentes aqui no ABV iria configurar
uma divergência de alta aqui no gráfico de preço, isso aí no time frame semanal, né? Poderia ser aí um sinal bem interessante de que a gente finalmente estaria vendo aqui o esgotamento dessa força vendedora que está semana após semana fazendo com que a Radio Caca vá renovando as suas mínimas. Por enquanto, né, esse sinal do OBV não foi confirmado, essa divergência não foi ativada, então a gente segue aqui acreditando na tendência. Se a gente tiver algum sinal legal aí trazido por algum indicador, eu vou estar atualizando aqui a análise da Radio Caca e compartilhando com vocês, certo? Vou agradecer você que ficou comigo aqui até o final do vídeo, vou pedir para você não esquecer de apertar o botãozinho de like aí para fortalecer o nosso canal e continuar ajudando a gente a crescer, e você que é novo, cara, se inscreve aí para você continuar acompanhando as atualizações da Radio Caca e de todas as outras criptos que eu compartilho por aqui. Um abração e até o próximo vídeo.